O Exorcista, Parte 2. A Beira. Capítulo 3. O neurologista observou os raios-x de novo, procurando marcas que passariam a impressão de que o crânio havia sido batido por um martelinho. O Dr. Klein estava atrás dele, de braços cruzados. Os dois procuraram lesões e acúmulo de fluido, uma alteração possível da glândula pineal. Estavam tentando encontrar indícios de crânio lacunar, a suposta depressão que indicaria a ocorrência de pressão intracraniana crônica, mas não encontraram nada. Era dia 28 de abril, uma quinta-feira. O neurologista tirou os óculos e os guardou com cuidado no bolso esquerdo do chaleco. Não há nada aqui, Sam. Nada que eu esteja vendo. Klein franziu a testa e balançou a cabeça. Não faz sentido. Quer refazer os exames? Não. Acho que farei uma punção lombar. Boa ideia. Enquanto isso, gostaria que você a examinasse também. Que tal hoje? Bem, estou... O telefone tocou. Com licença. Ele atendeu. Sim? É a senhora McNeil. Diz que é urgente. Qual é a linha? 3. Ele apertou o botão. Aqui é o Dr. Klein. A voz de Chris estava alterada, beirando a histeria. Ah, meu Deus, doutor. É a Reagan. Pode vir aqui? O que houve? Não sei, doutor. Não consigo descrever. Por favor, venha logo. Venha! Estou indo. Klein desligou e chamou a recepcionista. Susan, diga a Dresner para atender meus pacientes. Ele começou a tirar o jaleco. É ela, Dick. Quer ir comigo? Fica logo depois da ponte. Tenho cerca de 1 hora livre. Certo, vamos. Eles chegaram em minutos e, da porta onde Sharon os recebeu com o rosto assustado, ouviram os gemidos e gritos de terror vindos do quarto de Reagan. Sou Sharon Spencer, disse ela. Vamos, ela está lá em cima. Sharon os levou até o quarto de Reagan. Entreabriu a porta e exclamou. Chris, os médicos! A mãe aproximou-se da porta no mesmo instante, com o rosto contorcido de medo. Pelo amor de Deus, entrem, pediu ela com voz trêmula. Entrem e vejam o que ela está fazendo. Este é o doutor. Klein interrompeu as apresentações ao Reagan, gritando de forma histérica e balançando os braços. Seu corpo parecia se erguer horizontalmente no ar, acima da cama, e bater com força de volta no colchão. Isso acontecia muito depressa, de novo e de novo. Mãe, faz ele parar, gritava Reagan. Para! Ele está tentando me matar! Não deixa! Faz ele parar! Mãe! Querida! Gritou Chris, levando a mão à boca e a mordendo. Ela lançou um olhar suplicante para Klein. O que está acontecendo, doutor? O que é isso? O médico balançou a cabeça, com os olhos grudados em Reagan, enquanto o fenômeno prosseguia. Ela se erguia cerca de 30 centímetros do ar e desabava de volta da cama, como se garras invisíveis a jogassem para cima e para baixo. Chris levou as duas mãos à boca, observando fixamente. Então, movimentos cessaram de forma abrupta e Reagan começou a se virar de um lado para o outro, revirando os olhos de modo a deixar visíveis apenas as partes brancas. Ai, ele está me queimando! Queimando! Exclamou a menina, gemendo, enquanto suas pernas começaram a se cruzar e descruzar rapidamente. Os médicos se aproximaram, cada um de um lado da cama. Reagan, que ainda se retorcia, jogou a cabeça para trás, mostrando a garganta inchada e protuberante ao murmurar num som gutural. Meu gnose! Meu gnose! Klein checou sua pulsação.
Vamos ver o que está acontecendo, querida, disse ele com suavidade. De repente, o médico voou pelo quarto, lançado para trás pela força de um golpe do braço de Regan, desferido quando ele se aproximou, com o rosto contorcido de ódio. "A porca é minha!" gritou ela, com uma voz rouca e forte. "Ela é minha! Fique longe dela! Ela é minha!" Uma gargalhada alta foi expelida pela sua garganta. Então ela caiu de costa como se alguém a tivesse empurrado. Regan ergueu a camisola, expondo a genitália. "Me fode! Me fode!" gritou aos médicos e começou a se masturbar freneticamente com ambas as mãos. Momentos depois, quando a menina levou os dedos aos lábios e lambeu, Chris saiu correndo do quarto aos prantos. Impressionado, observando em choque, Klein se aproximou da cama de novo, dessa vez com medo, enquanto Regan parecia se abraçar, com os braços cruzados, acariciando-os com as mãos. "Ah, sim, minha pérola", disse ela, com aquela voz rouca e de olhos fechados, como se estivesse em êxtase. "Minha menina, minha flor, minha pérola." E mais uma vez retorceu-se de um lado ao outro, gemendo sílabas sem sentido, repetidas vezes, até que, de repente, sentou-se, arregalando os olhos, impotentes e aterrorizada. Ela miou como um gato. Então latiu. Em seguida, relinchou. Inclinando-se para a frente, começou a girar o dorso em circuitos rápidos. Parecia sem fôlego. "Faz ele parar!" exclamou ela chorando. "Por favor, faz ele parar! Está doendo! Faz ele parar! Faz ele parar! Não consigo respirar!" Klein já viram bastante. Pegou sua maleta, levou-o até a janela e começou a preparar uma injeção depressa. O neurologista continuou ao lado da cama e viu Regan cair para trás, voltando a revirar os olhos de novo, enquanto rolava de um lado a outro e começava a murmurar rapidamente em gemidos guturais. Ele se aproximou para tentar entender o que era dito. Então viu Klein chamando. Endireitou-se e aproximou-se do colega. "Vou administrar Librium", avisou Klein, erguendo a seringa à luz da janela. "Mas você vai precisar segurá-la." O neurologista assentiu, mas pareceu preocupado, inclinando a cabeça como se quisesse ouvir os murmúrios vindos da cama. "O que ela está dizendo?" perguntou Klein baixinho. "Não sei, bobagens, palavras sem sentido." Ele parecia insatisfeito com a própria explicação. "Mas ela diz como se significasse alguma coisa. Tem cadência." Klein apontou para a cama com a cabeça, e os homens se aproximaram por ambos os lados. Com a chegada deles, a atormentada criança ficou rígida, como numa contração muscular causada por tétano, e os médicos se entreolharam. Então assistiram mais uma vez a Regan arquear o corpo para cima, numa posição impossível, curvando-se para trás num arco até a ponta da cabeça tocar os pés. Ela urrava de dor. Os médicos se entreolharam assustados sem entender. Klein fez um sinal para o neurologista, mas antes que ele pudesse segurá-la, Regan desmaiou e urinou na cama. Klein se aproximou e ergueu uma das pálpebras da paciente, conferiu a pulsação. "Ela ficará desacordada por um tempo", murmurou ele. "Acho que teve uma convulsão, concorda?" "Sim, creio que sim." "Bem, vamos nos precaver." Ele aplicou a injeção. "Bem, o que acha?" perguntou Klein ao pressionar um curativo esterilizado no local da injeção. "Lobo temporal. Claro, talvez esquizofrenia seja uma possibilidade, Sam, mas o início foi muito repentino. Ela não tem histórico, certo?" Não, não tem." "Neurastenia?" Klein balançou a cabeça. "Histeria, então?" "Já pensei nisso." "Claro,
mas ela precisaria ser uma aberração para conseguir retorcer o corpo como fez de modo voluntário, não acha? O neurologista balançou a cabeça. Não creio ser patológico, Sam. Sua força, as paranoias, as alucinações, esquizofrenia, tudo bem. Esses sintomas explicam. O lobo temporal também explicaria as convulsões, mas tem uma coisa que me incomoda. Ele hesitou, franzindo a testa. O quê? Bem, não tenho certeza, mas acredito que testemunhei sinais de dissociação. Minha pérola, minha menina, minha flor, a porca. Tive a sensação de que ela falava sobre si mesma. Você também? Ou estou imaginando coisas? Enquanto pensava na pergunta, Klein tocou o lábio inferior com um dedo e respondeu: Olha, sinceramente, isso não me ocorreu na hora, mas agora que você disse, ele fez um som na garganta pensativo. Pode ser? Sim, acho que pode ser, disse, dando de ombros. Farei a punção lombar agora, enquanto ela está inconsciente, e talvez descubramos algo. Concorda? O neurologista assentiu. Klein vasculhou a maleta, encontrou um comprimido e, ao guardá-lo no bolso, perguntou ao colega: Você pode ficar? O neurologista olhou o relógio. Sim, claro. Vamos conversar com a mãe. Eles saíram do quarto para o corredor. Chris e Sharon estavam recostadas no corrimão da escada, com a cabeça baixa. Quando os médicos se aproximaram, a mãe secou o nariz com um lenço úmido e amassado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela está dormindo, anunciou Clay, e fortemente sedada. Imagino que vai dormir até amanhã. Assentindo, Chris respondeu desanimada. Que bom. Olha, me desculpem por ter sido tão fraca. A senhora está indo bem, disse Klein. É uma situação assustadora. A propósito, esse é o Dr. Richard Coleman. Chris sorriu para ele, sem jeito. Obrigada por ter vindo. O Dr. Coleman é neurologista. É mesmo? E o que o senhor pensa sobre o caso? Perguntou ela, desviando o olhar de um homem para o outro. Bem, ainda acreditamos ser um problema no lobo temporal, respondeu Klein. E, meu Deus, de que diabos estão falando? Chris alterou-se de repente. Ela tem agido como uma maluca, como se tivesse dupla personalidade ou algo assim. Em seguida, recompôs-se e cobriu o rosto com as mãos. Ah, acho que estou abalada demais, continuou ela com a voz baixinha e sofrida, olhando para Klein. Sinto muito. O que o senhor estava falando? Foi o neurologista quem respondeu. Senhora McNeil, disse ele com delicadeza. Não houve mais do que 100 casos comprovados de dupla personalidade em toda a história da medicina. É um problema raríssimo. Sei que a psiquiatria parece muito tentadora nesse momento, mas qualquer psiquiatra responsável excluiria as possibilidades somáticas em primeiro lugar. É o procedimento mais seguro. Bem, certo. O que virá em seguida? Faremos uma punção lombar, respondeu Coleman. Na medula? Perguntou Chris com um olhar desesperado. Ele assentiu. O que não localizamos nos raios-x e no eletroencefalograma pode aparecer nesse exame. No mínimo, eliminaria outras possibilidades. Gostaria de realizá-lo agora, enquanto ela está sedada. Darei uma anestesia local, claro, mas quero evitar movimentos. Como ela conseguiu pular na cama daquele jeito? Perguntou Chris, estreitando os olhos, sem conseguir compreender. Bem, acho que já falamos sobre isso, disse Klein. Estados patológicos podem induzir a força anormal e ao desempenho motor acelerado. Mas o senhor disse que não sabe o motivo. Bem,
Parece que tem algo a ver com motivação, respondeu Coleman. Mas é só o que sabemos. Certo. E a pulsão? Perguntou Klein a Chris. Podemos seguir em frente? Chris olhou para o chão, se retraindo. Sim, podem. Façam o que for necessário. Qualquer coisa, desde que ela fique boa. Posso usar seu telefone? Perguntou Klein. Claro, venha comigo. Tenho no escritório. Ah, disse Klein quando Chris se virou para guiá-lo. A roupa de cama precisa ser trocada. Afastando-se depressa, Sharon disse. Farei isso agora mesmo. Aceitam um café? Perguntou Chris enquanto descia a escada com os médicos. Dei a tarde de folga ao casal de empregados, por isso terá que ser instantâneo. Eles recusaram. Vi que a senhora ainda não arrumou a janela, comentou Klein. Mas já telefonamos para o chaveiro, respondeu Chris. Ele virá amanhã com novas fechaduras. Eles entraram no escritório, onde Klein telefonou para seu consultório e instruiu a assistente a entregar os equipamentos e remédios necessários na casa. E prepare o laboratório para as análises, pediu ele. Eu mesmo os farei após o procedimento. Quando desligou, Klein perguntou a Chris o que acontecera desde que ele vira Reagan pela última vez. Vejamos. Desde terça-feira, disse Chris pensando. Não, nesse dia não aconteceu nada. Ela foi direto para a cama e dormiu até tarde na manhã seguinte. Não, espere. Não dormiu. Isso mesmo. Willie disse que ouviu Reagan na cozinha muito cedo. Eu me lembro de ter ficado feliz por ela ter recuperado o apetite, mas depois ela voltou para a cama. Acho... porque passou o resto do dia lá. Estava dormindo? Perguntou Klein. Não, acho que estava lendo. Comecei a me sentir um pouco melhor em relação a tudo. Parecia que o Librium seria a solução. Ela parecia um pouco distante e isso me incomodou, mas ainda assim era um grande progresso. Ontem à noite tudo correu bem, então hoje de manhã isso começou. Nossa, e como começou? Ela estava sentada na cozinha, relatou Chris. Quando Reagan desceu a escada correndo em sua direção, encolhendo-se atrás da cadeira, enquanto agarrava o braço da mãe e dizia com a voz estridente e assustada que o Capitão Howdy a estava perseguindo, que a estava beliscando, batendo, empurrando, dizendo obscenidades, ameaçando matá-la. Ele está aqui, gritara ela, apontando para a porta da cozinha, e caiu no chão, se sacudindo em espasmos. Ela chorava e gritava, alegando que Howdy a estava chutando. Então, de repente, Reagan ficara de pé no meio da sala, com os braços esticados, e começara a girar depressa, como um peão, e manteve-se assim por quase 1 minuto, até cair exausta no chão. De repente, disse Chris, finalizando o relato, vi que havia ódio em seus olhos, um ódio enorme, e ela falou que ela me chamou de... Ah, meu Deus! Chris começou a chorar. Klein foi até a pia, encheu um copo de água e voltou para perto de Chris. Os soluços já haviam cessado. Merda, preciso de um cigarro, disse ela, trêmula, secando os olhos com os dedos. Klein ofereceu a água e um pequeno comprimido verde. Tente tomar isso, sugeriu ele. É um calmante? Sim. Quero 2. 1 já basta. Chris desviou o olhar e deu um sorriso amarelo. Não gosto de economizar. Ela engoliu o comprimido e devolveu o copo vazio ao médico. Obrigada, disse baixinho, apoiando a testa nos dedos trêmulos e balançando a cabeça. Sim, foi quando tudo começou. Todas as outras coisas. Ela parecia outra pessoa. O Capitão Howdy, talvez? Perguntou Coleman. Chris olhou para ele, surpresa. Ele a observava com atenção. Como assim? Perguntou ela. Ele deu de ombros. Não sei, foi só uma pergunta. Ela olhou de modo distraído para a lareira. Não sei, parecia outra pessoa qualquer, alguém diferente.
fez-se um momento de silêncio. Coleman se levantou, explicou aos dois que tinha outros compromissos e, após algumas frases vagamente reconfortantes, despediu-se. Clay o acompanhou até a porta. Você vai checar a glicose? Perguntou Coleman. Não, sou um idiota inexperiente. Coleman sorriu e disse. Admito que estou um pouco apreensivo. Ele desviou o olhar, pensativo, passando os dedos no queixo e nos lábios. Um caso estranho, continuou baixinho. Muito estranho. Virou-se para Clay antes de concluir. Me conte tudo o que descobri. Você estará em casa? Sim, estarei. Ligue para mim, ok? Ok. Coleman acenou e partiu. Quando o equipamento chegou, pouco tempo depois, Klein anestesiou a região da espinha de Reagan com novocaína e, enquanto a mãe e a secretária observavam, tirou o fluido da medula espinhal enquanto observava um manômetro com atenção. A pressão está normal, murmurou. Ao terminar, caminhou até a janela para ver se o líquido era claro ou escuro. Estava claro. Guardou os tubos na maleta. Duvido que ela desperte, disse Klein. Mas se acordar no meio da noite e causar algum problema, seria bom ter uma enfermeira pronta para aplicar um sedativo. Não posso fazer isso sozinha? Perguntou Chris. Por que não uma enfermeira? Chris deu de ombros. Não quis mencionar a falta de confiança que tinha em médicos e enfermeiros. Só prefiro fazer isso eu mesma. Bem, é complicado aplicar a injeção, explicou Klein. Uma bolha de ar pode ser muito perigosa. Eu sei aplicar, interrompeu Sharon. Minha mãe tinha uma casa de repouso em Oregon. Ah, você aplicaria, Cher? Perguntou Chris. Ficaria aqui essa noite? Bem, seria preciso mais do que só uma noite, avisou Klein. Pode ser que ela precise de alimentação intravenosa, dependendo de como ficar. Pode me ensinar a aplicar? Perguntou Chris, olhando para ele com muita ansiedade. Preciso fazer isso. Klein assentiu. Claro, creio que posso. Ele fez uma prescrição para torazina e seringas descartáveis e entregou a Chris. Compre isso agora mesmo. Chris entregou a receita a Sharon. Sharon, cuide disso para mim, pode ser? É só telefonar para eles e entregarem em casa. Quero acompanhar o doutor enquanto ele faz os exames, disse Chris, virando-se para o médico. O senhor se importa? Klein notou a ansiedade em seus olhos, a importância, a confusão. Claro que não. Sei como se sente. Sinto a mesma coisa quando converso com o mecânico sobre meu carro. Chris olhou para ele sem saber o que responder. Eles saíram de casa exatamente às 18 horas e 18 minutos. No laboratório do prédio Rosalind, Clay realizou uma série de exames. Primeiro analisou as proteínas. Normal. Em seguida, a contagem de células sanguíneas. Há muitos glóbulos vermelhos, explicou Klein, o que significa hemorragia. Ter muitos glóbulos brancos significaria infecção. Ele estava à procura de uma infecção fúngica, que normalmente era a causa de comportamentos bizarros e crônicos. E, mais uma vez, tudo normal. Por fim, Klein examinou a glicose. Por que a glicose? Perguntou Chris. Bem, a glicose no fluido espinhal deve representar 2/3 da quantidade de glicose no sangue. Qualquer mudança dessa proporção poderia indicar uma doença na qual uma bactéria começa a consumir o açúcar do fluido espinhal e, se for o caso, poderia explicar os sintomas de sua filha. Mas não havia alteração. Chris cruzou os braços e balançou a cabeça. De volta à estaca zero, murmurou ela de forma sombria. Durante um tempo, Klein pensou. Por fim, virou-se e olhou para Chris. Você tem drogas em casa? Oi? Anfetaminas, LSD? Chris balançou a cabeça. Não. Olha, posso garantir. Não há nada do tipo. Klein assentiu.
encarou os sapatos e voltou a olhar para Chris, dizendo: acho que está na hora de procurarmos um psiquiatra. Chris chegou em casa exatamente às 19h21. A porta chamou: Sharon? Não obteve resposta. Sharon não estava. Ela subiu a escada para o quarto de Regan e a encontrou dormindo profundamente, sem qualquer mudança. O quarto cheirava a urina. Ela olhou para a cama, para a janela. Meu Deus, está escancarada. Imaginou que Sharon devia ter aberto para arejar o quarto. Mas onde estava ela? Aonde tinha ido? Chris se aproximou, fechou e trancou a janela. Depois desceu de novo e viu Willie entrando na casa. Oi, Willie. Vocês se divertiram hoje? Fizemos compras, senhora. E fomos ao cinema. Cadê o Carl? Willie balançou a mão num gesto de frustração. Ele me deixou assistir aos Beatles dessa vez sozinha. Que bom. Sim, senhora. Willie ergueu 2 dedos, fazendo o V de Vitória. Eram 19h35. Às 20h01, enquanto falava ao telefone com seu agente no escritório, Chris ouviu a porta da frente sendo aberta e fechada e passos de salto se aproximando. Sharon entrou no escritório com diversos pacotes nos braços e colocou-os no chão. A secretária sentou-se numa poltrona estofada e esperou Chris terminar a conversa. Onde você estava? Perguntou Chris ao desligar. Ah, ele não disse? Quem não disse o quê? Burke, ele não está aqui? Ele esteve aqui? Quer dizer que ele não estava quando você chegou em casa? Olha, por favor, não começa de novo. Pediu Chris. Ai, aquele maluco! Exclamou Sharon, balançando a cabeça. Não consegui fazer com que a farmácia entregasse o pedido. Então, quando Burke chegou, pensei que ele poderia ficar aqui com Regan enquanto eu saía para buscar a Thorazina. Ela balançou a cabeça de novo. Eu deveria ter imaginado. Acho que devia. Então, o que você comprou? Bem, como pensei que teria tempo, comprei um lençol de plástico para cobrir a cama de Regan. Você comeu? Não, pensei em preparar um sanduíche. Quer um? Boa ideia. Como foram os exames? Perguntou Sharon enquanto as duas caminhavam até a cozinha. Está tudo normal, respondeu Chris. Vou ter que procurar um psiquiatra. Depois dos sanduíches e do café, Sharon mostrou a Chris como aplicar uma injeção. As 2 maiores preocupações ao aplicar uma injeção são tomar cuidado para que não haja nenhuma bolha de ar e para não acertar uma veia. Veja, é só puxar um pouco assim, disse, prosseguindo com a demonstração, e ver se há sangue na seringa. Durante um tempo, Chris praticou o procedimento numa toranja e pareceu aprender. Então, às 21h28, a campainha tocou. Willie atendeu. Era Carl, enquanto atravessava a cozinha a caminho do quarto. Ele disse boa noite e comentou que esquecera a chave. Não acredito, disse Chris a Sharon. É a primeira vez que ele admite ter cometido um erro. Elas passaram a noite vendo televisão no escritório. Às 23h46, Sharon atendeu o telefonema e passou para Chris, anunciando: é o Chuck, o jovem diretor da 2ª unidade. Ele estava sério. Você soube o que aconteceu, Chris? Não. O quê? É uma notícia ruim. Ruim? Burke morreu. Estava bêbado. Havia tropeçado. Rolara pela escada atrás da casa de Chris até o fim. Um pedestre que passava na rua M o viu, rolando sem parar na escuridão. Pescoço quebrado. Uma cena horrorosa. Chris soltou o telefone chorando e levantou-se sem firmeza. Sharon correu até ela e a segurou. Desligou o telefone e a levou ao sofá. Chris, o que foi? O que houve? Burke morreu. Meu Deus, Chris, não!
O que aconteceu? Mas ela balançou a cabeça, não conseguia falar e chorou. Mais tarde elas conversaram, por horas. Chris bebeu, lembrou-se de Dani, riu e chorou. Ah, meu Deus! Ela não parava de sussurrar. Coitado do maluco do Buck, coitado do Buck. Ela lembrou do seu sonho sobre a morte. Pouco depois das 5 da manhã, Chris estava de pé, atrás do bar, com os cotovelos sobre a superfície, a cabeça baixa e os olhos muito tristes, enquanto esperava Sharon voltar da cozinha com um balde de gelo. Quando finalmente retornou, ela disse: "Ainda não acredito." Chris levantou a cabeça, depois olhou para o lado e ficou paralisada, caminhando rapidamente como uma aranha. Logo atrás de Sharon, com o corpo arqueado para trás e a cabeça quase tocando os pés, estava Regan. Ela mexia a língua sem parar, enquanto sibilava e mexia a cabeça, levemente para frente e para trás, como uma cobra. Com o olhar grudado na filha, Chris disse: "Sharon?" Sharon parou. Regan também. Sharon se virou e não viu nada. Então gritou e deu um pulo ao sentir a língua da menina em seu cotovelo, em seu tornozelo. Chris levou a mão ao rosto pálido. "Telefone para aquele médico e o tire da cama agora." Aonde Sharon ia, Regan a seguia.